Sejam muito bem-vindos a mais um Na Órbita. E hoje vamos começar um quadro novo. Vamos falar um pouco sobre alguns tipos de dores, de situações, de coisas que passam na sua cabeça e muitas vezes você não entende. O tema de hoje é educação financeira e como que ela pode mudar a sua ideia com gamificação. Estamos aqui para bater um papo junto com meu amigo e sócio, Caverneira. Se apresente aí, irmão. Tudo bem, galera? Sou o Caverna. Eu sou um dos sócios fundadores da Nave. Minha função aqui, a minha especialidade é gamificação e aplicação estratégica da gamificação no meio de ensino, né? Hoje a gente vai dar um enfoque muito grande para a educação financeira em educação. Assim, como que a gente vai usar a educação financeira com a estratégia de gamificação para facilitar, deixá-la mais lúdica, deixá-la mais estratégica e mais apresentável, de uma forma assim, para quem é leigo, totalmente não sabe falar nada do assunto, né? Verdade, verdade. E para começar, vamos primeiro entender o que é a educação financeira. Será que ela é uma coisa que os magos das matemáticas desenvolveram para deixar o negócio chato e só poucas pessoas acessar? Não, galera. Educação financeira é uma coisa muito mais simples do que todo mundo imagina. Quando a gente fala de educação financeira, eu falo isso com uma grande propriedade, até porque dentro aqui do time, viu, galera? Eu fico com as partes de estratégia financeira, sempre tô ali conversando com os nossos clientes. É uma coisa que eu gosto muito. Já são aproximadamente 13 anos que eu tô dentro desse mercado. E uma coisa que eu percebi é que a educação financeira está muito mais envolvida no aspecto do seu ser, das suas habilidades, vamos dizer assim, mais rotinas, cotidianas, do que qualquer outra coisa. Quando a gente fala assim, pô, mas eu preciso entender matemática financeira, eu preciso entender juros compostos. Cara, não é isso. Não, você falou matemática financeira, já vem aquele monstro atrás, não né, é cara? isso. Educação financeira está muito além, está muito mais voltado nos seus hábitos, no seu estilo de vida, naquilo que te faz ser vivo. Porque, às vezes, o que a gente fica ouvindo muito, e eu já tive bastante mentorados a respeito disso, é o seguinte: como que eu posso ser sucesso? Cara, depende do que é o sucesso para você. Dentro de um aspecto de sucesso, o sucesso vai ser relativo para uma pessoa. Justo. Às vezes, para você, sucesso é você ter uma liberdade de tempo. E essa liberdade de tempo, ela está muito mais conectada com a quantidade de capital, de dinheiro que você precisa ter, gastar para sobreviver. Eu tenho uma filosofia que eu falo para meus alunos o seguinte, anota isso aí. Dinheiro é igual a tempo, que é igual a trabalho. Então, trabalho é igual a tempo, que é igual a dinheiro. Se a gente parar e colocar isso dentro de uma equação bonitinha, qual que é a única variável que vai e nunca mais volta? Tempo. O tempo. Então, de fato, gente, dinheiro não existe. Ele não tem uma propriedade de valor, mas sim ele tem uma propriedade de credo. Eu acredito nele. Porque a única coisa que existe de fato e que tem valor que você pode mensurar é o seu tempo. Justo. Então, quando a gente coloca o nosso tempo atrelado a alguma atividade que é falada trabalho, nós temos, então, a conversão desse câmbio, que é o dinheiro. Então, a gente pode falar que, tipo assim, educação financeira é mais gestão do tempo do que falar de dinheiro em si, né, cara? Perfeito. E aí as pessoas falam assim pra mim, eu tenho alguns alunos que falam, pô, professor, pô, Pedrão, que eu também dou as aulas, né? Aí eles ficam moscando, falando, pô, eu não sei o que eu faço. Cara, comece fazendo aquilo que você gosta. Eu lembro que eu comentei com a tua filha. O Caverna tem uma filha, cara, que eu pago muito pau pra ela. Eu gosto de anime, tá? E ela faz desenho, cara. E, cara, ela faz desenho pelo simples tesão, né? Vontade, prazer de desenhar. Aí eu falei pra ela, isso aí sou eu colocando a gestão financeira na mente dela. Por que você não faz isso e pergunta para as pessoas que estão ao seu redor se elas teriam desejo, vontade de ter essa sua obra de arte nas casas delas ou até mesmo numa camiseta? Ela, pô, verdade. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Sim. Então, a gestão financeira é você utilizar o seu tempo dentro de uma atividade que você gosta muito e fazer com que esse capital, esse dinheiro que a nossa sociedade tanto precisa e tanto consome, faça seu estilo de vida acontecer. Basicamente, tipo assim, inicialmente é isso. Tem uma dúvida, eu acho que muito grande, as pessoas devem ter também. Cara, educação financeira é pra quem tem dinheiro? Não, nunca foi. Pra quem que é a educação financeira? Educação financeira é para todo mundo. Ele volta ali para um racional. É mais um aspecto da nossa criação. Quando nós somos criança, nós começamos a desenvolver alguns hábitos, alguns dogmas e a gente leva isso para a vida adulta. Sim. E quando a gente leva isso para a vida adulta, é ensinado para nós quando criança
coisas que não é legal. Vou dar Uhum. um exemplo. Foi ensinado pra mim que eu teria que trabalhar. Não que isso é real, é ruim, viu, gente? Só tô dando um exemplo. Minha mãe falava isso pra mim. Você tem que trabalhar pros outros, você tem que ser um bom trabalhador. Uhum. Mas por que que ela nunca me falou, você tem que ser um bom empresário, um bom líder, um bom desenvolvedor, um bom, sei lá, autônomo, um bom freelance, para eu gerir melhor meu tempo? Porque não era a regra dela. Uhum. Não era, por exemplo, a crença dela. A partir desse quesito, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de quebrar alguns dogmas que deixam a gente com a mentalidade de pobre. Sim. Quando eu falo mentalidade de pobre, não é uma palavra para, por exemplo, menosprezar Sim, ninguém. nada A pejorativo. pobreza, ela significa a falta de algo. Uhum. E quando você, por exemplo, está com falta de algo, você está com falta da outra ponta, né? Da antítese. Porque é a referência da mesma coisa. Sim. Riqueza e pobreza é a mesma coisa, só que Aham. em polaridades, em pontos diferentes. Concorda? Justo, é a mesma régua, né? É a mesma régua, isso mesmo, é a mesma Uhum. régua. Então, o que eu preciso? Passar para o próximo lado, porque você já está no caminho. Aham. E o próximo lado, ele depende muito mais da sua capacidade motora, de ação, do que propriamente dito intelectual. Uhum. Ai, meu Deus, eu preciso saber. Não, você não precisa. Você precisa fazer o básico bem feito. E o básico bem feito você sabe fazer conta de mais e de menos? Sei, é isso. Inicialmente é isso. Aham. E aí depois, lógico, a gente pode ir para uma complexidade de investimentos, etc., Aham. que vai fazer com que você goze melhor do seu tempo. E eu acho que é aí que assusta. Porque eu falo em investimentos, cara, eu ouvi isso bastante. Investimento é para quem tem dinheiro, para quem tem muita coisa. E hoje a gente consegue desconstruir isso. Cara, eu acho que investimento, ele vem antes da gestão do dinheiro que você tem na mão, para você poder Não, vem pensar, depois. né? Não, eu acho que vem antes, assim, aquela ideia. Eu preciso ganhar dinheiro para investir, mas eu preciso sanar minhas contas básicas primeiro. Sim. Tem... Pirâmide Como é de que você Maslow. faz? Não, pirâmide de Maslow. É como você falaria pra galera organizar essa trilha de aprendizado? Por onde que tem que começar quem não sabe nada? Quem pega o dinheiro assim, ó, Tá. recebi hoje. Anota aí. Isso aí vai ser top. Anota aí. 3 passos rapidinho para que você consiga ter uma estruturação financeira melhor. Primeiro, eu consigo comer e beber com quanto de capital? Esse é o primeiro ponto. Eu consigo me locomover com quanto de capital? Esse é o segundo ponto. Cheguei nesses dois pontos iniciais, que são os básicos da vida, vamos para o terceiro. 10% a 15% do seu capital você tem que guardar. Vira regra, ele vira boleto para você. Ah, mas eu tenho dificuldade para guardar, etc. Não tem problema. Entra aí no Nubank, faz vários boletos para você. E esses boletos você tem que pagar. Manda esses boletos para você em ordem, e aí esses boletos você vai ter que pagar. Porque na hora que você paga esse boleto para uma outra conta, seja ela, basicamente você está fazendo com que o seu cérebro entenda que você tem uma obrigação. Um negócio meio que de rotina. Ah, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Que acordar cedo, eu durmo pensando nos boletos. Não, mas coisa você assim, vê, a base do nosso cérebro, Sim. eu tenho que acordar cedo. Eu não quero acordar, eu não desejo. Porque dormir é gostosinho, dá prazer, gera aquela coisa da preguicinha, etc. A gente tem alguns gatilhos no nosso cérebro que vai fazer com que a gente não sinta aquilo. Na rotina e na educação financeira, as brigas são as mesmas. A gente tem que quebrar alguns pequenos hábitos que machucam o fator financeiro. Justo. Então, não precisa quebrar todos, mas alguns você vai ter que quebrar. E um desses hábitos eu preciso, dentro de um limite financeiro, guardar pelo menos de 15% a 10% do meu ganho, do meu faturamento, ou ali do meu salário. Faça chuva ou faça sol. E aí eu até faço um desafio para você. Tenho muita dificuldade. Faça isso dividido em 4 semanas. Toda semana você guarda um pedaço desse fator de 10% ou 15%. Você vai perceber que você vai guardar e você não vai sentir. E quando chegar no final do mês, você já guardou os 10%, já deu tudo certo e basicamente aconteceu. Só que aí o tempo vai começar a corroborar pro seu lado, vai te ajudar. Vai falar assim, pô, agora eu tenho... Passado um ano, R$100 guardado. Cara, eu tenho R$1.200. Porra, 10% do que você ganhou no ano é um dinheiro muito legal, cara. Não, tô falando aí de R$100. Então. Pô, R$1.200. Aí, com mais meu 13º, minhas férias ali, pô, cara, eu já tô indo pra uns 3 conto. Sim. 3 conto, eu vou dar a dica a dica do malandro. Dica do malandro, ó, na data de hoje, que nós estamos gravando esse podcast, 4/9/2024, tem algumas ações muito boas na Bolsa de Valores. Eu tô comprando pesadamente, não é uma indicação, mas estou falando que é muito boa.
Estou comprando, eu, o Pedro, estou comprando pesadamente Banco do Brasil, porque ele gera um dividendos interessante. E ele tá 29, Olha isso, 27 né, cara? reais. Daria para você comprar com um lote de 100, de 100 papéis, praticamente esse valor a partir do dinheiro que você adquiriu. E ele vai E aí fazer... a gente tá falando de uma ação que tá 29. O que tem de 5, 6 reais, cara? Tem muita coisa, gente. Mas a primeira coisa que a gente quer bater aqui para vocês é o seguinte: hábitos financeiros são construídos com disciplina. Então, é igual escovar os dentes, dormir, almoçar, jantar. Você precisa fazer eles de formas em doses homeopáticas, de formas pequenas, porém constantes. Senão não vai funcionar. Não tem nada a ver de matemáticas complexas, de Sim. economias complexas. Começa Nada com o daquela básico. calculadora financeira Não, que você precisa começa fazer. com o básico bem feito. É. É isso. Nossa, isso é legal, cara. E acho que um caminho para poder seguir, assim, que é aprender, eu vejo que, assim, não tem educação financeira hoje como currículo base nas escolas, né? Ainda não é aplicável, né? Sim. E há muitos anos isso não existe. Hoje, assim, o que você acha que é do momento certo da pessoa começar a aprender educação financeira? Pensando assim, nunca tem um momento certo para quem já tá lá, não sei, igual eu tenho 40 anos, assim, eu tenho que aprender educação financeira agora, eu vou pensar, cara, agora, com 40 anos. Mas qual que você acha que é o melhor período para uma pessoa aprender? Cara, é na escolinha? É na pré-escola? Sim, É na sim. faculdade? É no asilo? Onde que ele tem que aprender? O melhor momento é, como eu Aham. falei, lembra que eu comentei que a gente, na nossa mocidade, no nosso fator criança, a gente recebe muitos dogmas. Aham. Esses dogmas, depois na vida adulta, a gente tem que quebrar, a Sim. gente tem que destruir para a gente poder prosperar na vida. Uhum. Beleza. O melhor momento é realmente na educação de base. Sim. E essa educação de base, a gente já tem até uma solução. Aqui na nossa empresa, a gente desenvolveu um método com jogos, com games, que faz com que isso fique mais fluido, Aham. que entre dentro, vamos se dizer assim, da rotina da brincadeira, da rotina do dia a dia daquela criança, Uhum. porque o que essa criança está pensando hoje? Em brincar, Sim. está pensando em se divertir, está pensando em como gerar mais dopamina, mais alegria para o dia a dia deles. E dentro por exemplo, do mercado que nós estamos vivendo, que redes sociais, Instagram, enfim, YouTube, etc., a gente desenvolver algo que pegue o engajamento, pegue a atenção dessa criança, desse jovem e trazer ele para um conceito muito bom que é a educação financeira, é a revolução que a gente precisava na educação. Então, de fato, gente, colocar isso na educação de base é o primeiro princípio. Aham. Segundo, entender o princípio de como que eu atinjo esse, vamos dizer assim, esse jovem adolescente. Uhum. A gente entendeu. A gente entendeu. E basicamente a gente transformou. Hoje nós temos um produto dentro da nossa empresa aqui, que é a Ilha do Tesouro Perdido, que a gente desenvolve a educação financeira a partir de um jogo pelo Fortnite. E tudo isso de uma forma muito mágica e gamificada. E você pode falar melhor do que eu. O que é Isso, essa gamificação? Que assim, cara, gamificação ela é uma ferramenta poderosa para poder ensinar. Sim. O que Cara, você acha? eu acho que assim, ó, gamificação, ela é você falou, é uma ferramenta, né? Fala gamificação, todo mundo vem, eu acho que vem igual minha mãe, fala, videogame nunca vai te levar a nada, é aquela coisa, é só perda de tempo. Mas não é. O videogame, videogame, jogos em geral, né? Eles captam a nossa atenção muito melhor do que um cinema, uma série. Pô, Você verdade. pensar na imersão, na hora que você tá jogando um videogame, eu gosto, eu sou suspeito pra falar. Mas, pô, imagina, um jogo, me fala um jogo que você gosta. Eu gosto de Assassin's Creed. Pô, você pega Assassin's Creed. Você tá jogando lá. Você consegue jogar 4 horas sem perceber o tempo passar verdade, tranquilamente. Você não consegue fazer isso assistindo um filme. GTA também gosto. Então, GTA. Adoro GTA, cara. Agora, Assassin's Creed, você falou, eu tenho uma história legal com ele. Eu fazia arquitetura e tinha aula de história da arte. Ai, ó, que legal. E eu tinha uma professora que eu não conseguia entender muito bem, porque ela não passava de uma forma que as pessoas entendiam. Ela era apaixonada por aquela. Ela dava de aula, né? Que ela lecionava. Era muito legal, mas era uma linguagem que era só pra ela. Era uma linguagem de, sei lá, de quem já pesquisou anos. E quem nunca viu aquilo, igual a gente, que veio de outro universo de construção civil, cara, como é que entender? E nessa época eu tava jogando Assassin's Creed Brotherhood, que falava do renascentismo, né? Então pegava aquelas Legal, coisas, Leonardo cara. da Vinci, a ascensão dos Borgia, a ascensão da igreja, né? Como que a igreja virou um poderio militar forte na Roma, a guerra que tinha entre Roma e a Florença, né? Cara, Resumo, você vê, construiu todo um contexto histórico. cara, dentro do era a jogo. mesma matéria que eu tava pegando, eu não conseguia aprender nada em sala de aula, mas quando eu jogava, eu tava no meio do jogo, eu falei, caramba, minha professora falou isso aqui. pô. Eu vivi
um pedaço da história. Então, eu acho que assim, ó, gamificação é uma ferramenta onde você experimenta cenários antes deles acontecerem. Perfeito. Então, se for para pensar, assim, a gente trazendo esse paralelo, pô, educação financeira, como é que eu aprendo a fazer um financiamento? Ah, vou testar, vou ali financiar um barco. Vivendo. Se você errar... Vivendo. Não, mas imagina, é um erro. Quando você erra num financiamento, você tem um ônus dívida, que vai te acompanhar por muito opa. tempo. Dentro de um jogo, não. Você tem a possibilidade de experimentar algo, ver se você gosta ou não, se te serve. Vamos falar assim, experiência de alfaiataria, né? Experimentou, vestiu, as camisetas serviu, se aprendeu algo. Não serviu, se aprendeu mais ainda. Não, e isso é até uma forma dos jogos mesmo, porque basicamente o fato de você ter, vamos dizer assim, mais moedas, mais capital dentro do jogo é o que vai te dar ações para você liberar, por exemplo, itens que vão te facilitar a outra parte da gamificação do jogo. Então, peraí, é jogo falando de jogo de novo. Então, o dinheiro, a nossa perspectiva da educação é um jogo. É um jogo. Vamos lá. Banco imobiliário, quem nunca jogou? Cara. Banco imobiliário era um tapa na cara de todo mundo ensinando que você é ruim em administrar o seu dinheiro. Exato. E isso ensinou muita gente. É o jogo da vida, é banco imobiliário. Aí quando a gente pula pro videogame, jogou Age of Empires? Sim. Pô, é um jogo, pra quem é da época offline, cara, é aquela coisa, você perdia horas, você via a evolução de império, ascensão, como você tinha que lidar com os recursos pra fazer mais exército, pra poder... Cara, isso é sensacional, que isso começa a te dar uma visão de estratégia e paciência. Sim, porque, cara, quando a gente vai falar de educação financeira, assim, eu tô até fugindo um pouco do paralelo pra explicar, vou explicar a gamificação de verdade, mas é isso, é tempo, paciência, aliado a uma estratégia bem feita. Então a estratégia vem antes de qualquer ação. Então dentro desses jogos você aprende a criar essa estratégia antes e, cara, confia nela e segue. Mas vamos lá, vamos voltar um passinho. Gamificação, para as pessoas, quem nunca ouviu falar disso, gamificação não é só você sentar na frente do videogame, pegar um controle ou teclado e mouse e sair jogando. Não, gamificação, eles são estratégias. Estratégias que a gente pega para resolver um problema. Cara, educação financeira, aprendizados em gerais. Cara, eu quero aprender física. Como eu aprendo física? Gamificado. Cara, você cria micro-estratégia. Você cria uma grande estratégia fracionada em microetapas com vitórias pequenas. Você não olha um objetivo no macro, né? Eu vou escalar a montanha, pô, não vou olhar para o cume só. Eu quero ver o meu próximo etapa. O que eu preciso subir naquela pedra? Então, você fraciona. São os desafios, né? Os desafios. E isso não é a vida, cara. É a vida, cara. Porque, a gente tem pequenos. Eu digo que todo ser humano, quando cria algo, ele cria algo inicialmente embasado na sua experiência vivida. Os jogos foi criado pelos seres humanos. Justo. E aí ele colocou de uma forma lúdica os desafios que a vida lhe propõe. Vamos voltar lá atrás, os jogos de Mariozinho. Cara, qual que era o desafio do Mario? Salvar a princesinha. O salvar a princesinha poderia ser qualquer tipo de atividade fim que você vive hoje, concorda? Exato. E aí, se salvar a princesinha, ele tinha que passar por alguns desafios dos monstrinhos, das tartaruguinhas. Tinha fase, né? Tinha fase. Quantas fases você passava até chegar? Exato, e vai ficando mais difícil, porém você vai ficando mais hábil. Eu lembro que o meu dedinho não conectava direito no controle, só que eu percebi que eu batia muito rápido. Aí depois a gente foi evoluindo para alguns joguinhos de luta, aí eu sabia fazer meia lua, quadrado, balalala, aí eu dava fatality, não sei o quê. Eu tô Fez muito bolha hábil, no dedo jogando Street Fighter, né? Você viu que legal? Isso é a vida. Você vai ficando hábil dentro de algumas bases e essas bases vão te deixando melhor pra vida. É aquela jornada, cara. Jornada você tem aprendizado. E o que é legal, assim, as recompensas, né? Você tem micro-recompensas e cada pequena vitória que você vai associando ao seu currículo de vitórias, cara, isso te transforma. E aquilo lá, vai te transformando aos poucos, vai te dando mais confiança, vai te dando mais conhecimento, vai te deixando mais apto para executar tarefas mais complexas. A gamificação, acho que essa é a grande vantagem. Você aprende, conquista ou executa alguma tarefa sem aquele peso dela na realidade, sem ser aquele peso de um compromisso muito sério que você tem que olhar exatamente para o final dele. Não, você vai olhar para a sua microetapa, vai executar ela com o que você tem na mão nesse momento. A vitória te deixa feliz e a derrota te ensina, mas ela não te limita de continuar andando em frente. Eu acho que isso é um grande ponto que a gamificação faz. E a gamificação, assim, dentro da educação, vamos falar de jogo. Cara, pegar a atenção. Você falou da minha filha, tem uma menina de 13 anos e um moleque de 16. Para travar a atenção deles dentro de alguma coisa é uma operação de guerra. Eu mesmo não consigo
às vezes pegar alguma coisa para estudar e, cara, focar naquilo como deveria. Uma forma disso é trazer para onde o foco deles estão. Hoje todo mundo tá aqui, ó. Isso é Celular. verdade. Quem não tem um joguinho no celular, cara, assim. Inclusive, recebi uma pergunta aqui do Carlos, de Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte: como que a gamificação de fato vai me ensinar um juros composto ou uma matemática? Cara, olha isso. Olha que pergunta legal. Sabe, tem várias formas. Nossa, se for para pensar, pô, vamos usar um exemplo legal do que a gente pode fazer, tipo, não vou usar o nosso exemplo, né? Porque senão a gente fala demais do nosso produto e não fala. Mas você pegar um SimCity, todo mundo aqui já ouviu falar de SimCity, que é da mesma linha de jogos do, como é que chamava mesmo? The Sims, The né? Sims. Assim. Mas era um jogo de administração pública de cidades, que te ensinava a construir cidades. Juros compostos, cara, você começou a construir infraestrutura que dá possibilidade para outras pessoas construírem estabelecimentos que vão gerar lucro para pagar impostos e vão fazer a cidade crescer e te dar mais possibilidade para ampliar a cidade para atrair mais pessoas. Mas se a gente for parar para fazer um outro paralelo, porque isso daí é muito macro, né? Quem vai ser prefeito na vida aqui? Ó? A gente conta nos dedos as pessoas que a gente conhece, quem gosta, quem vai ser, né? Mas, cara, pegar um jogo assim com estratégia de juros compostos, alguma coisa que você aplica dentro do jogo, algum jogo, vamos lá, vamos lembrar aqui um jogo, no próprio Assassin's Creed, você tinha um banco em que você pegava os itens que você recolhia, ganhava, vendia, negociava ali dentro, e o seu dinheiro ficava num banco rendendo. E aí você, por tempo, quanto mais tempo, mais rendimento, e os juros faziam o quê? O que rende hoje, amanhã está rendendo em cima do rendimento. Então, se eu tenho R$100 hoje, eu ganhei R$1 num período, sei lá, de 10, 20, 30 dias, vamos lá, período de um mês. Eu ganhei R$1 desses 100, no mês que vem eu tenho 101 rendendo. Agora é 101 que vai 10. render. Isso. Aí 102, 102,10, 103,30. Então, o juros compostos vai fazer o quê? Fazer o dinheiro trabalhar para você. E tem várias estratégias que a gente consegue colocar dentro do jogo. E pode ser lúdicas. Se a gente tá falando para criança, vamos falar da Ilha do Tesouro, cara. Às vezes a gente vai fazer uma temática de pirata, onde a pessoa é um navegador, tipo, One Piece tá em moda agora, né? A Netflix acabou de lançar o seriado e trouxe, cara, anime é minha área. Cria uma temática com base nessa, tipo, pirata que se estica. Nessa pegada. Ou alguém, assim, jovens que gostam mais de exploração espacial. Vamos falar assim, porra, a SpaceX tá aí fazendo história. Por que a gente não pode usar um case Elon Musk e Tesla? Sim, sim. A Só respondendo a sua pergunta, Carlos, depende, eu não sei a sua idade aqui, né, não consegui ver, mas pensa da seguinte forma, como que eu gostaria de aprender? O nosso trabalho, basicamente, é identificar esses cenários, que basicamente vai gerar esse engajamento com o usuário, que seja o aluno, e a partir dessa experiência já identificada, a gente traz a gamificação, a atividade fim para transformar. Que nem o Caverna estava falando aqui, fazer para uma criança, eu tenho que deixar num formato bem lúdico, bem assim, viajado. Sim. Fazer talvez para um adulto, provavelmente eu vou colocar ele algumas missões que ele consiga enxergar bases fundamentadas na matemática, para ele realmente entender o passo seguinte de cada etapa. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil. Para você liberar o portal XYZ, você precisa executar a primeira etapa do cálculo AB. E a primeira etapa do cálculo AB é uma conta de multiplicação. Simples. Depois que você terminou essa etapa, no futuro você vai falar assim, agora junte esses elementos para liberar a grande chave do, sei lá, do tesouro. Sei lá, acabou. Do baú. Então, se você vê que você, em alguns steps, em alguns passo a passo dentro ali da narrativa do jogo, você consegue ir crescendo, ganhando mais massa, ganhando mais habilidade, confiando mais ali dentro do cenário, do que você realmente está conseguindo obter de informação, pegando itens, pegando esse dinamismo e chegando no ponto final. Qual que é o ponto final? Que seja um grande baú de dinheiro, de resultado, qualquer coisa. Essa premiação é o que você espera alcançar a partir do momento que você se transformou. Isso é o segredo da gamificação. A gamificação pode ser aplicada em qualquer cenário. A gente só está dando, por exemplo, vida em algo que já é muito velho.
Assim, é uma luz sobre algo que você já experimentou. Em algum Sim, momento, quem é da nossa geração, nascidos na década de final de 70, começo de 80, que experimentou videogame, cara, sim. conhece educação financeira dentro de algum jogo, Dentro de algum já jogo. experimentou e não viu. Às vezes não percebeu que tava lidando com isso, né? Mas a maioria dos jogos tem uma mecânica de economia interna que, cara, tá ali. Ela faz parte do jogo, só que a gente foca demais no que a gente está experimentando, né? Nos prazeres da experiência de jogar, né? E às vezes você não percebe pequenas pérolas que estão sendo ensinadas por você. O que a gente quer trazer é deixar essas pérolas mais claras e mais efetivas na hora da pessoa aprender. Ela tem que gravar na cabeça, e isso não vou falar inconscientemente, mas tem que ser subliminar em alguns pontos para poder aprender de verdade. Ela poder aprender profundamente sobre o que está falando. Então a gente dá um enfoque de história, cria uma história em cima de alguma coisa que a gente quer ensinar, seja educação financeira, seja história, seja física, química, exploração espacial, sei lá o que mais, física nuclear, cara, vamos falar assim, ou psicologia, vamos falar. Fala assim, dá para ensinar muitas coisas, Sim. coisas diferentes com essa base Eu acho da que não tem o que gamificação. não dê para ensinar, cara, assim, acho que tudo é possível a partir disso. É criar estratégias, o macro do que eu preciso ensinar, fracionar em pequenas etapas de conhecimento e base. Qual que é a base que eu preciso para vencer a próxima tarefa que ensina um conhecimento adicional? Então, Perfeito. Galera, se você gostou desse conteúdo, siga a gente nas redes sociais. A gente vai estar aqui semanalmente trazendo mais e mais esse tipo de conteúdo rápido, que você consiga entender um pouco alguns mistérios. Esse quadro é novo aqui dentro da casa. A gente vai trazer bastante temas que vai trazer uma conexão com você, nosso público, e vejo vocês na próxima. Para aqueles que ainda não seguem, siga o nosso canal, Naveduca, no YouTube, nas redes sociais, Instagram, TikTok, só colocar Naveduca que você vai encontrar a gente. Gostou do conteúdo? Compartilhe e se inscreva. Obrigado para vocês e até a próxima.